Aspectos éticos e jurídicos na escolha de tratamentos médicos. Essa palestra que acontece na noite de hoje no auditório da FUNOST. Nós vamos conversar aqui com Maurício Barbosa. Maurício, muito obrigado pela sua presença, né, e pela disponibilidade de estar vindo aqui com a gente falar aqui sobre esse assunto. Nós é que agradecemos essa oportunidade, né, porque é um assunto de utilidade pública também, né? Então, quanto mais divulgado, melhor. Pois é. E aí a gente já começa perguntando. Você é um representante da COLI, Comissão de Ligação de Hospitais. O que é a Comissão de Ligação com Hospitais, melhor dizendo, né? E por que ela passou a existir? Então, a COLI, ela veio da necessidade que as testemunhas de Jeová tiveram de obediência a ordens bíblicas, a mandamentos bíblicos, né? Como, por exemplo, Atos capítulo 15, versículos 28 e 29, onde a Bíblia diz ali que não se deve fazer uso do sangue. Então, para que se pudesse cumprir esse mandamento, o que a medicina tinha para oferecer, para facilitar nessa questão? Então, a Comissão de Ligação com Hospitais foi criada com esse objetivo, de fazer pesquisas, ou seja, o que a medicina tem para oferecer nessa direção, não só para os pacientes testemunhas de Jeová, mas no geral, né? Mas começou com as testemunhas de Jeová. Então, assim, a título de informação, hoje existem mais de 1.700 comissões de ligação com hospitais ao redor do mundo. Nas principais cidades do mundo existem representantes das comissões de ligação com hospitais. E essas comissões são formadas por ministros da própria comunidade das testemunhas de Jeová, e o objetivo é interagir com médicos, funcionários de hospitais, assistentes sociais, autoridades judiciárias também. E alguns serviços que são prestados gratuitamente pela Comissão de Ligação com Hospitais são, junto à classe médica, oferecer ou fornecer artigos e informações médicas sobre estratégias clínicas para o tratamento de pacientes sem transfusão de sangue halogênico. E essas informações elas são obtidas de onde? De periódicos médicos de renome e que são avaliados por profissionais da mesma área, né? Também algo que a Comissão de Ligação com Hospitais faz é facilitar a consulta entre médicos. Isso permite, por exemplo, que um médico ele possa conferenciar com outro que já tem experiência na área, né? Experiência obtida com o tempo, e ajudar aqueles que assim necessitam. Outra coisa, como hoje à noite nós vamos ter, né? Realizar apresentações para médicos, especialistas em ética, residentes, outros profissionais da área, para que se esclareça informações pertinentes, né? Mas algo que a Comissão de Ligação com Hospitais faz e que é muito substancial, e gostaríamos de salientar, é que existe um subgrupo, vamos dizer assim, que é chamado de grupo de visitas a pacientes. Uhum. É uma preocupação que as testemunhas de Jeová têm com o paciente que está internado, que ele receba não só a ajuda médica, mas que ele receba também ajuda espiritual, né? Então há uma preocupação no quadro geral. É interessante, então, né, porque vai pelo campo médico, da medicina, científico, e vai também pelo campo espiritual. Bom, essa comissão de ligação com hospitais, só para esclarecer uma dúvida para os nossos telespectadores, né, ela não existe só em Montes Claros, não é isso, Maurício? Na verdade, são mais de 1.700 comissões no mundo inteiro. Nas principais cidades do mundo existem ministros das Testemunhas de Jeová que compõem esses grupos e que fazem essas visitas. Muito importante. Bom, então uma vez importante saber, né, que há essa preocupação de estabelecer uma boa relação com os profissionais da medicina, como é que é o panorama brasileiro dos profissionais médicos cooperadores da COLI? Então, hoje devido à necessidade, né, são mais de 7.700 médicos, uma estimativa que a gente tem, que se dispõem a tratar os pacientes que são testemunhas de Jeová, respeitando as crenças deles. E por que assim acontece? Esse trabalho, ele é realizado, esse trabalho de troca de informações, vamos dizer assim, ele tem tido uma receptividade muito boa. Porque o trabalho, como ele é feito nas faculdades também, como vai ser hoje à noite, ele abre mentes, vamos dizer assim, porque a medicina ela é uma ciência em expansão e as informações, quando elas chegam nas mãos das pessoas que precisam,
o resultado geralmente é muito bom, né? Então, é uma lista que nós chamamos de médicos cooperadores, são aqueles que a princípio se dispõem a tratar os pacientes que são testemunhas de Jeová, respeitando as suas crenças. Essa lista ela é sempre crescente, porque quanto mais as informações são divulgadas, mais pessoas interessadas aparecem. Né? Muito interessante isso, né? Essa interação, né, entre a comunidade, entre a religião das Testemunhas de Jeová, com os médicos para exatamente buscar alternativas e facilitar o Exatamente, tratamento. né? Isso é muito importante porque acaba sendo até uma via de mão dupla, né? Tanto para a questão de ajudar, como também enriquecedor até para o médico, né? Tá aprendendo outras formas de tratamento, porque eu até acredito, né? O senhor pode me corrigir ou não, que os médicos aí, a grande maioria não deve ser testemunha de Jeová, né? Então isso para eles é até um aprendizado para eles também, né? Então, muitos têm mostrado agradecimento às testemunhas de Jeová, mostrado ser gratos às testemunhas de Jeová, né? Porque esse trabalho, na verdade, ele existe hoje e as informações pertinentes, elas existem por causa dessa busca sistemática que as testemunhas de Jeová fazem, né? Pois é, eu ia até aproveitar e perguntar isso, né, Maurício? Como é que as testemunhas de Jeová têm sido importantes aí na disseminação de novos tratamentos alternativos no mundo todo? Então, eu gostaria de ler na íntegra aqui uma expressão de agradecimento de um médico de renome mundial, inclusive, é o professor Arias Chander. Ele é anestesista e ele é citado como dizendo assim, olha, as testemunhas de Jeová criaram vários serviços ativamente envolvidos nas questões pertinentes às transfusões de sangue. Em primeiro lugar, e o mais importante, elas dão apoio ao paciente e à sua família no recebimento de cuidados médicos apropriados. Em segundo lugar, auxiliam os profissionais da área de saúde por lhes fornecer informações valiosas relacionadas com tratamentos médicos sem transfusões de sangue e facilitam a comunicação entre pacientes, médicos e enfermeiros. Assim, expressões de agradecimento como essa a gente tem bastante, sabe, por médicos no mundo inteiro, porque é algo que é atual, algo que é necessário e que existe, né? É muito importante mesmo, né, porque exatamente, como você disse, Mazola, há um aprendizado, né? E essa informação é repassada, né? Isso, é como eu estou falando, passa a ser como falou, os próprios médicos até também agradecem, porque são outras práticas que eles vêm aprender também, outras formas, que tanto pode usar naquele como até em outros pacientes também, né? Acaba sendo enriquecedor para os dois lados. Bom, Maurício, nós vamos ter uma palestra hoje, né, chamada Aspectos Éticos e Jurídicos na Escolha de Tratamentos Médicos, né? Qual é a finalidade dessa palestra de hoje à noite? Então, essa palestra ela vai ser na FUNORTE, vai ser ministrada para a turma de enfermagem e a gente tem a pretensão de realizar outras palestras também na FUNORTE, mas em outras faculdades também, né? Mas qual que é o objetivo, como você perguntou? É auxiliar estudantes e profissionais da área de saúde e direito, por meio de uma abordagem científica, a aprofundar os seus conhecimentos sobre os aspectos éticos e jurídicos relacionados a tratamentos médicos. Sensacional, né? E hoje nós teremos, então, dois palestrantes nessa noite, né? Quais serão esses profissionais? Qual vai ser o tema das palestras? Muito bem. Nós teremos o Dr. Daniel Molinar. Ele é médico formado pela Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto. Ele é especialista em cirurgia geral e urologia. Ele é cirurgião de urgência e emergência. E ele possui título de suporte avançado de vida no trauma pela Faculdade de Medicina de Botucatu. Mas ele é também palestrante em terapias alternativas ao uso do sangue. Já o Dr. Carlos Henrique Virgiles, ele é advogado formado pela Universidade de São Paulo. Ele é formado em administração pela Universidade Mackenzie e ele é advogado também para assuntos médicos, é especialista em direito médico, né, já há 30 anos. Sensacional. Agora, Naina, porque até interessante também essa questão não só do lado médico, como também do lado jurídico, essa questão principalmente da transfusão, que quando a gente vê algum caso até de alguma repercussão a respeito disso, né, que geralmente até o médico ou o próprio hospital entram na justiça, né, ou contra a família do paciente, alguma coisa assim. Então seria também para esclarecer tanto o lado médico como também o lado jurídico dessa situação, Maurício? Então, as palestras elas têm essa dupla finalidade, né? Como dissemos um pouco antes, informações elas são importantes, né? E essas informações estando nas mãos das pessoas que precisam delas, o resultado geralmente tem sido positivo. Sensacional. Maurício, a palestra vai ser, ela não vai ser aberta ao público hoje, né?
Assim, a gente tem a pretensão, como dissemos, né, de providenciar outros Claro, eventos, né? claro. Mas hoje, a princípio, o público-alvo serão os estudantes de enfermagem da FUNORTE, né? Mas fizemos alguns convites também para profissionais da área de medicina e do direito, e que acreditamos estarão presentes também. Muito importante isso, né? E numa próxima ocasião, certamente, o público em geral vai ser convidado para outra palestra. E o horário da palestra? É hoje às 19h30. 19h30, então, no auditório do Campus JK. Isso, exatamente. Tá certo. Senhor Maurício Barbosa, muito obrigado pela presença sua aqui, né? Eu falei senhor, mas não é senhor não, viu? Foi só fazendo gracinha mesmo. Obrigado pela sua presença. Fica à vontade para poder convidar o pessoal ou até para poder explicar melhor o detalhe da palestra. Sim, nós somos gratos à faculdade como um todo, né? Por abrir esse espaço, dar essa oportunidade. A professora Leila também, que é a coordenadora do curso de enfermagem, e aos alunos também, uma vez que eles estão se encaminhando para uma profissão que vai lidar com vidas humanas, né? E todos nós somos pacientes em potencial. Verdade. Isso quer dizer que é muito importante que todos estejam envolvidos e da melhor e maior forma possível, né? Porque todos nós queremos o bem-estar geral.